Nós temos que erguer a nossa voz e declarar que só Ele é Deus, que só Ele é o caminho, que não há outro, que Ele é o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que só Ele está sentado no alto e sublime trono, e diante dEle querubins e serafins adoram, declarando que Ele é santo. Ele é santo, 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 e não há outro. Por isso, nesta hora, erga a tua voz para adorar aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que os seus olhos são como chama de fogo, na sua boca há uma espada afiada. Só Ele é Deus. Então cante. Os céus proclamam tua glória e toda a terra se prostra. Só tu és Deus, Jesus, teu nome é santo, em uma só voz te adoramos. Só tu és Deus, só Ele é Deus. A ti sempre louvarei, prostrado te adorarei. Não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus, só Ele é Deus. Então adore a Ele, porque só Ele é digno. Ele tem todo o domínio, Ele tem toda a majestade. É o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Te adoramos, Jesus. Declare mais uma vez. Os céus proclamam tua glória e toda a terra se prostra. Só tu és Deus, Jesus, teu nome é santo, em uma só voz te adoramos. Declare, só tu és Deus.
és o Rei. A ti sempre louvarei. Oh, Jesus, este é o som da tua noiva, Senhor, que te adora. Outro Deus, tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão, só tu és Deus. A ti sempre louvarei, prostrado te adorarei. Não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus. Vamos dizer mais uma vez. A ti sempre louvarei, sempre, Senhor. Eu nasci pra te adorar. Não há outro além de ti. Tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Só tu és Deus, Senhor. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao 22º dia do Propósito em Orações, falando sobre fé. Mas antes, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este vídeo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, a sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada ao Senhor. A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência na nossa vida. Enquanto a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver muito mais além do que a natura. Vemos o sobrenatural de Deus em ação. Deixe que o versículo de hoje fortaleça a sua fé agora mesmo. Hoje, no 22º dia, o projeto A Marca da Promessa traz para leitura e meditação o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 5. E a palavra diz: pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que o Senhor está nos concedendo nesta noite. Por meio do Espírito. Vem do grego, pelo contrário, pelo Espírito, em oposição pela carne, ou formas carnais de justificação, como circuncisão e ordenanças legais. Nós é enfático e contrastado com qualquer um de vocês seria justificado pela lei. A esperança da justiça. Esperamos pela realização da esperança, que é o fruto da justiça, isto é,
justificação que vem pela fé, literalmente de fora de. Espero que, com paciência, esperemos. Este é mais um passo do que ser justificado. Não só somos nós isso, mas esperamos pela esperança que está conectada a ela, e é a sua plena consumação. Justiça no sentido de justificação é pelo crente de uma vez por todas já atingido, mas a consumação disto na perfeita futura acima é o objetivo de esperança a ser esperado, a coroa da justiça assentada, a esperança depositada para você no céu. Pois bem, trouxe alguns aspectos das palavras-chave, por meio do Espírito e a esperança da justiça. Vamos lá, por que a obediência à fé é vital? No reino de Deus, tudo depende da obediência. A queda veio por causa da desobediência, mas nós somos elevados por obediência. A fé de Cristo é a lei do corpo, a igreja. Sem isso, nenhuma santificação pode acontecer, pois nós, pelo Espírito, esperamos ansiosamente pela esperança da justiça pela fé. Isso nos diz que a justiça traz esperança, mas é impossível ser justo de qualquer outra forma, senão pela obediência à fé, porque os justos viverão pela fé. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Não há graça sob a lei, porque fora do corpo não há sacrifício. Separados estais do Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas 5, versículo 4. No corpo, no entanto, recebemos a graça e a verdade, que Deus é capaz de dar, porque o corpo é sacrifício. Tudo o que pertence à vida e à piedade nos foi dado em Cristo Jesus. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Nele recebemos graça porque a longanimidade de Deus continue até que, pessoalmente, comecemos a participar do sacrifício de Cristo. É quando começamos a apreciar as riquezas da longanimidade e da graça de Deus. Pela fé estamos unidos com o próprio Cristo e com a graça. E a partir daí, nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale nada, mas somente a fé operando através do amor. Em Romanos 10, versículo 9, a palavra diz: com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e tem seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quando alguém confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, ele nasce novamente e, como consequência, ele recebe a nova natureza chamada Espírito. Em Gálatas 5, do ponto de vista de Deus, ele não está mais morto em ofensas e pecado, mas está vivo. Ele é santo e justo diante dele. Ele tem o Espírito Santo que também pode operar, e ele é um filho de Deus, para referir apenas alguma das coisas que alguém recebe como consequência desse novo nascimento. Todas essas coisas que o homem tem por causa do novo nascimento constituem a nova natureza. E para usar a terminologia bíblica, um novo homem ou espírito. Veja bem, agora o fato de alguém receber uma nova criatura após crer não significa que a velha natureza desaparece automaticamente. Em vez disso, após o novo nascimento, o Filho de Deus tem nele as duas realidades, a nova e a velha natureza, onde uma é contra a outra, conforme Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, que diz: porém, andeis em espírito, a nova natureza, e não cumprireis a concupiscência da carne, a velha natureza, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Olha, meu irmão, minha irmã, a conclusão que chegamos, então, nós temos duas naturezas. Uma chama carne, ou a velha natureza, o homem velho, e a outra chama espírito, ou a nova natureza,
um homem novo. A velha natureza é a natureza que tínhamos antes de crermos no Senhor Jesus Cristo e na sua ressurreição. Ao contrário, a nova natureza é o que recebemos após cremos em nosso Senhor. A carne, a velha natureza, é morta em ofensas e pecados e em conflitos contínuos com a nova natureza, o Espírito. Então, meu irmão, minha irmã, enquanto o legalista se atola na insegurança, pois ele não sabe quanto fez o suficiente para satisfazer o padrão da justiça divina. Aqueles que estão justificados pela fé, que têm o Espírito como penhor de sua aceitação para com Deus, esperam confiantemente pela fé a consumação, a esperança da justiça na glória. Olha, meu irmão, minha irmã, como ressaltamos agora, fé, esperança e amor. Assim permanece agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios 13, versículo 13. Fé, esperança e amor são três substantivos muito usados por Paulo em suas cartas. Ao orientar os cristãos das primeiras igrejas a viverem em honra a Deus, o apóstolo lhe falou desses três poderes que deveriam movê-los através da história, no dia a dia, enquanto atravessassem circunstâncias e se relacionassem com pessoas. Escrevendo aos cristãos tessalonicenses, ele falou de como orava por aqueles irmãos. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Ele associa a fé a trabalho, esperança a perseverança e disse que todo esforço deve ser motivado pelo amor, pois na fé cristã, se não há amor, não tem valor. Tiago dedica toda a sua carta a nos exortar sobre o sentido prático da fé, sendo categórico ao dizer: fé sem obras é fé morta. Tiago 2, versículo 26. Portanto, se cremos, agiremos, seremos envolvidos e comprometidos. Nossa religiosidade muitas vezes nos faz ser gente cuja fé nos torna clientes de uma igreja, onde vamos para ser servidos e costumamos até reclamar do serviço. Esse não é o caminho cristão. E quando a esperança, somos por ela guiados ao futuro para as promessas dadas por Deus. O reino de Deus superará o reino dos homens. Pela esperança devemos prosseguir para o alvo, como disse Paulo, a fim de ganharmos o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, versículo 14. Devido à esperança, devemos ser perseverantes. E é o amor que dá sentido a tudo. Por isso é o amor o maior dos três. Cristo nos amou, que veio a nós por causa do Deus que nos amou tanto e nos mandou amar. Há muitas pessoas cheias de fé e ousadia, empreendendo coisas grandiosas em nome do que creem. Há muitas pessoas cuja perseverança parece ser de aço. Jamais desistem, mas quando pessoas são cheias de amor e motivadas por amor, é o amor que dá sentido cristão à fé, que corre o risco de ser apenas religiosa. É o amor que torna recompensável diante de Deus o esforço e a perseverança. Quão grande é a sua fé, quão firme é a sua esperança. Ambas importam e muito. Mas e quanto ao amor? Quando grande e firme é o seu amor, pois dos três, o mais importante e que torna os demais uma qualidade cristã é o amor. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações, semeamos a palavra de hoje, meu Pai. Semeamos aquilo que é verdade, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé e a justiça, que é a nossa esperança. Todas elas são fortalecidas pelo amor. Que hoje corações quebrantados sejam restaurados para a sua honra e sua glória seja dada. Em nome de Jesus, amém
E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.